Continuando com a aula 1 de funções, vamos agora ver a definição matemática de função, em seguida resolver alguns exercícios. Para entender o conceito de função, primeiramente vamos entender um outro conceito no campo da matemática, que é grandeza. O que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, quantificado. Temos aí alguns exemplos. No caso, o tempo. Eu posso obter o tempo em horas, minutos, segundos, em meses, anos. Velocidade. Posso obter em quilômetro por hora, metro por segundo. Massa, em quilogramas, gramas, toneladas. Comprimento em metro, centímetro, quilômetro. São as unidades assim mais conhecidas. E um exemplo, um contra-exemplo de grandeza é tudo aquilo que não pode ser quantificado. Às vezes eu posso até ouvir a seguinte frase: meu amor é infinito. Infinito quanto? Meu amor é grande, meu amor é enorme, mas não pode ser medido, é apenas falado, não tem como quantificar. A tristeza é profunda. Quanto essa tristeza? É possível medir de 0 a quanto? Então aí são alguns contra-exemplos para entender que existe algumas coisas que nós até falamos, remetemos ao muito, ao pouco, mas não tem como medi-las. Já no caso das grandezas, é possível sim medi-las. Então, onde é que entra a função? É quando existe uma relação direta entre essas duas grandezas. Posso relacionar, por exemplo, o crescimento de uma plantinha com o tempo, a distância percorrida em função do tempo e algumas outras situações. Mas dentro da matemática nós vamos relacionar duas grandezas, no caso, números. Para compreender melhor, vamos retomar ao exemplo inicial. Opa! Vamos ver se sai, cadê? Espera aí, não é esse. Vejam aí a situação das camisetas. A camiseta está em promoção e custa apenas R$22. Vamos aqui ver como é que fica a tabela em função da quantidade de camisetas. Então, comprando uma camiseta R$22, duas camisetas 44, 3, 66, 4 vezes 22, que é 88, 5 vezes 22, que dá 110, para 10 camisetas, 10 vezes 22, que dá 220. Se eu representar a quantidade de camisetas por X, eu posso simplesmente ter aqui a relação, que é o que eu chamo de lei da função. Simplesmente eu vou multiplicar a quantidade de camisetas X, que é igual a 22, onde eu posso ter a lei de formação, ou seja, o preço a pagar é só multiplicar 22 vezes X, que é a quantidade de camisetas. Posso, além de ter essa representação na tabela, posso representar aqui no diagrama de Venn, onde nós temos no conjunto A as variáveis que são independentes, e no caso aí representado pela quantidade de camisetas, e no subconjunto B a quantidade a ser paga, o valor em dinheiro. Então eu vou relacionar esse diagrama, sendo que vai ficar para uma camiseta qual é o valor. Temos aqui a flecha partindo de A e chegando lá em B. Para duas camisetas, nós temos 44, 3, 66, 4, 88, 5, 110, 10, 220. Então, ficou relacionado dessa maneira. É uma função? É. Nós temos aqui a relação direta entre o número de camisetas e o valor a ser pago.
nós podemos dizer que quanto maior for o número de camisetas, maior será o valor a ser pago. Definição matemática. Possui correspondente. Cada elemento está associado a um único elemento. Vejamos aqui esses contra-exemplos. Aqui eu tenho os dois subconjuntos, R e S, e nós temos aqui as relações. Observa que o menos 5 se relaciona com 0, o menos 2 aqui está relacionando com quem? Ninguém, ele não manteve aqui, não tem nenhuma flecha saindo dele para elemento do conjunto S. Portanto, esse exemplo aqui não é função porque existe pelo menos um elemento do subconjunto R que não está se relacionando com um elemento do conjunto S. Por isso, não é função. No exemplo seguinte, nós temos os subconjuntos T e V. Observa que de cada elemento de T parte aqui uma flecha. No entanto, do elemento 0, eu tenho aqui duas setas e não apenas uma saindo. Portanto, aqui também não é função. Vamos então retomar aqui. Olha aqui. Partiu aqui apenas uma única flecha e todos os elementos do primeiro subconjunto estão relacionados com elementos do conjunto seguinte, do conjunto independente. No caso aqui, desses subconjuntos P e Q, você pode dizer, e professor, aqui existe no elemento 4, tem duas setinhas, então não vai ser função? Ah, mas no caso, a regra é para o conjunto aonde a flecha sai, não é aonde a flecha chega. Então, cada elemento pode receber duas ou mais flechinhas, né? Pode estar relacionado com um ou mais números, mas não pode partir. A contrapartida aqui não pode ter mais de uma flecha relacionando com elementos do subconjunto. Vamos ver aqui um exemplo de relação onde diz o seguinte: considere os subconjuntos A, que é formado pelos elementos 0, 1 e 4, e B, menos 1, 0, 1, 2 e 5, represente as seguintes relações. Vamos considerar esse subconjunto e a primeira relação. Quem é o valor de y? Vai ser o valor de x mais 1. Então, vamos pegar o valor de x e acrescentar 1. Lembrando aqui, os elementos do conjunto A é 0, 1 e 4. Os elementos do conjunto B, foi dado na questão anteriormente, menos 1, 0, 1, 2 e 5. Lembrando que do subconjunto A, que é o conjunto independente, tem que partir as flechas para o conjunto B. Se esse subconjunto A é o conjunto independente, então nós vamos substituir pelo valor de x. Quem é y? É igual ao valor de x mais 1. Então, se eu disser que x é 0, primeiro valor aqui de A, o valor de y vai ficar o quê? 0, 0, mais 1. 0 mais 1 é 1. Então, eu posso relacionar esse 0 com quem? Com 1. Para o segundo elemento de x, do subconjunto A, que vai ser o valor correspondente a x, eu vou trocar agora x por 1. Qual vai ser o valor de y? O valor lá no conjunto B, no subconjunto B, vai ficar 1 mais 1, que dá quanto? 2. Tem esse valor no subconjunto B? Sim.
E se x for 4, vai ficar 4 mais 1, que é 5. Esse elemento também está lá no subconjunto B. Portanto, eu posso dizer que essa relação 1 é uma função? É só analisar a seguinte característica. Existe algum elemento do subconjunto A que não está relacionando com ninguém? Não. Está partindo aqui mais de uma flecha do subconjunto A? Também não. Então, está seguindo as duas condições, que é a seguinte: todo elemento do subconjunto A tem que estar correspondendo com algum elemento do subconjunto B. E cada elemento do subconjunto A tem que estar associado a um único elemento de B. Vamos para o próximo exemplo. A segunda relação, vamos considerar os mesmos subconjuntos. A, formado pelos elementos 0, 1 e 4. E B, os mesmos elementos, menos 1, 0, 1, 2 e 5. Vamos agora observar que a relação 2 mudou. Nós vamos considerar esses valores de A e B como sendo x e y, onde x são os elementos do conjunto A e y os elementos do conjunto B. Então, vamos observar a relação. Diz aqui que y vai ser igual a 2 vezes o valor de x. Então, nós vamos pegar os valores aqui, os elementos do subconjunto A, e vamos substituir lá na variável x. Então, vai ficar 2 vezes 0. Y é quem? É 2 vezes o valor de x. O primeiro valor de x vai ser 0. Então, vai ficar 2 vezes 0, que é 0. Então, eu tenho aqui a primeira relação, 0 e 0. Ah, professor, e não é 2? 2 vezes 0? Lembre-se, qualquer número vezes 0, o resultado sempre é 0. Segundo valor, quem vai ser o valor de x? 1. Então, lá onde tem x, vamos trocar aqui. Vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Então, se x for 1, y é igual a 2. Por quê? 2 vezes 1, 2. Incluindo aqui, nós vamos ter y igual a 2x, onde o x aqui vai ser igual a 4. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. Aí, eu vou ligar o elemento 4 aqui para quem? Nós temos um elemento, nós temos o 8 lá no subconjunto B. Não, então, nesse caso aqui, não é função, porque ficou um elemento de A que não tem, seguindo essa relação, não tem como ele ficar ligado aqui para um elemento do conjunto B. Porque quando eu multipliquei aqui, deu 8 e não possui lá no subconjunto B. Temos o conceito de domínio, contradomínio e imagem. Domínio são os elementos do subconjunto A, no caso os valores de x. Contradomínio são os elementos do subconjunto B. E a imagem são os elementos que recebem a flecha, que estão interligados com o subconjunto A. Vamos considerar essa função de A em B, sendo y igual a x ao quadrado. Então, os valores do subconjunto A, menos 2, 0, 1 e 3. No caso, A sempre representa o domínio, o conjunto independente. Vem B, o subconjunto, no caso, representando o contradomínio. Todos os elementos aqui é chamado de contradomínio. E dentro do elemento, do subconjunto B, alguns elementos ou todos os elementos vão estar relacionados com o conjunto A. Para obter a imagem, nós precisamos substituir aqui na função. A função diz que y é igual ao valor de x ao quadrado. Mas quem é o valor de x? Os valores dos elementos que estão no subconjunto A. Então, observa que os mesmos valores do subconjunto A estão aqui. Vão ser os valores por quem nós vamos trocar aqui
a variável x. Então, x vai assumir valor de menos 2. X é menos 2, vai ficar como? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4 positivo. Aí eu tenho lá no subconjunto, menos 2 tem 4, vamos interligar lá com o elemento. Então, eu vou dizer que 4 é o valor, é a imagem, porque foi o valor aqui que nós encontramos. O próximo valor é 0. Se x é 0, vai ficar como? 0 ao quadrado, porque diz que o x está ao quadrado, é o próprio 0. Tem a imagem? Tem 0 na imagem? Vamos lá, então eu tenho que ligar 0 com 0. Novamente, nós temos imagem 4 e 0, continuando. Agora, o próximo valor é 1, tá? Aqui, se x é 1, vai ficar 1 ao quadrado, que dá o próprio 1, então tem um lá no subconjunto B, que também é imagem. E o último valor aqui do subconjunto A, que é 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado da função, dá 9. 9 é a imagem. Então, resumindo, nós temos aqui os elementos de A, que representam o domínio, no caso, menos 2, 0, 1 e 3. B, todos os elementos de B representam o contradomínio. E apenas os elementos que foram relacionados aqui com A, representa a imagem. Então, a imagem desta função é 0, 1, 4 e 9. Então, pessoal, por essa aula é isso. Caso vocês tiverem dúvidas, anotem, revejam, assistam o vídeo novamente, que vai estar disponível para vocês. E vamos à prática de exercício. Bons estudos!